Olá, saudações em seu coração maravilhoso. Hoje eu vou falar, em linhas gerais, das diferenças entre o traço de caráter rígido, o traço de caráter fálico-narcisista e o traço de caráter histérico. Existem diferenças? Ou ainda mais louco ainda, eu não sei de nada disso, eu nunca ouvi falar nisso, né? O que é isso? Bom, se você nunca ouviu falar, nem se preocupe. Eu sugiro que você veja alguns vídeos que tem aqui no canal, ou então deixa aí teu comentário, que eu vou ter o maior prazer de te passar uma lista de livros bastante relevantes sobre esse assunto. Agora, para você que já conhece, que vive estudando, né? Eu vou falar aqui um pouco do que eu sei, o que eu possa ajudar. Por que eu vou falar? Porque eu tenho visto aqui comentários no canal, né? Muitos ligados a essa coisa, falando do traço de caráter rígido, mas por apenas uma ótica. Será que existe outra ótica? Bom, eu trouxe esse assunto aqui porque eu vejo muitas pessoas aqui hoje falando sobre traço de caráter. Aqui no canal mesmo tem bastantes comentários. E eu vejo pessoas hoje assim, com muita, claro, com toda a sua sinceridade, com toda a boa vontade, né? Falando, né, assim, de uma forma muito, como é que eu diria, muito rígida com relação aos traços de caráter, né? Ah, eu sou assim rígido, meu oral e blá blá blá. E tem uma série de questões que dá para perceber que essa pessoa, com as melhores das intenções, ela fala como se aquilo fosse um conhecimento absoluto, como se aquele saber já tivesse totalmente resolvido, né? Bom, eu respeito, mas eu penso que não é bem assim. Quando a gente fala em traço de caráter, a gente não está falando aqui naquele contexto moral, isso é um alerta, tá? A gente está falando aqui no contexto de tudo que expressa a personalidade da pessoa, ou seja, a sua forma de falar, os seus hábitos, né? A forma como você se defende do mundo, a forma como você se porta, se comporta, tudo isso compreende, né, uma estrutura de caráter. Então não é aquela coisa moral. Agora, também não quer dizer que seja uma coisa absoluta, uma coisa que parece que está fechada. Ah, eu sou assim, eu sou assado, e acabou-se. Então eu estou vendo o corpo daquela pessoa, já sei que aquela pessoa é assim, que é assado. Bom, pode ser que a pessoa nem esteja falando isso, pode ser aqui nos comentários, mas dá a entender que sim. E se for, eu quero alertar que as coisas são um pouquinho, pela minha pouca experiência, meu pouco conhecimento, né? Mas pelo que eu vejo, é que tem que ter a coisa é muito ampla, a gente não pode reduzir o ser humano, né, simplesmente a comportamentos, né? Como aconteceu de uma certa forma com os horóscopos, né? Com todo respeito à astrologia, que é um conhecimento sério. Mas eu noto que as pessoas meio que banalizam, né? Fica aquela coisa, porque é assim, se é assado, se eu fizer isso vai acontecer aquilo. E não é uma coisa assim não é uma coisa tão programada. É claro que tem coisas que batem e tem coisas que não batem. Tem coisas que são assim muito próximas, mas não são absolutas. A gente não pode falar como coisa absoluta, né? Coisa absolutamente determinada aí que é assim, assim, assado. Não. Quem dera fosse assim já era fácil, porque a gente conhecia o nosso traço caráter, a gente fazia as adaptações, está resolvido. Mas só que o buraco é mais embaixo. A coisa é muito mais complexa. Quando a gente vai lidar com seres humanos, a gente tem que ter bastante cuidado. E ainda mais, quem é terapeuta, é que tem que ter bastante cuidado. Você não pode, se você não é terapeuta, se você não tem a formação sobre esse assunto, tenha bastante cuidado, né, para que você não coloque pessoas em situações de perigo. Porque quando se fala de psique, olha, não é brincadeira. Às vezes a pessoa tem um núcleo psicótico ali, né, uma centelha ali, uma brasinha, e se você decoda ali, aquela brasa cresce, a pessoa não volta mais, tem que ter bastante cuidado, né? Então, então o que é, né, o traço de caráter rígido e o traço de caráter fálico-narcisista e o traço de caráter estéril? Quando a gente fala, em linhas gerais, né, do pensamento haitiano, a gente tem que ver de qual escola a gente vai ver, que a gente vai analisar, que a gente vai olhar para essa pessoa. Porque tem várias escolas. Reich, nossa, ele abriu uma porta. Então tem várias escolas que trazem, tem escolas até que divergem entre si, né? Tem divergências. Então é importante você ver, para que você possa, inclusive,
olhar para o ser humano, né, tendo essa base, sabendo que tudo que você assimilar, né, com relação a um conhecimento é só apenas outros óculos com os seus próprios, a sua própria caracterologia, que você vai enxergar outra pessoa. Não quer dizer que você está ali, né, enxergando a verdade absoluta, né, porque não existe isso. Né? Então, o traço de caráter rígido, você vai ver várias escolas falando que define os traços de caráter, né, em 5 formas de defesa, né, de acordo com os problemas, a fixação da energia que ficou em cada fase da vida. Cada um vai ser respectiva às fases. Só que tem, por exemplo, a escola bioenergética trabalha com o conceito de rígido. Já a escola navarriana, não. Ela divide essa fase, sobretudo, porque aí o traço de caráter rígido, ele surge, sobretudo, na terceira fase, né, que a gente poderia dizer, da formação, né, da criança, do período infantil, que é a chamada fase edípica. É a fase que é também chamada fase genital. Ou seja, é a fase que a criança está descobrindo ali a sexualidade infantil, a criança está tendo está sabendo discernir o que é ela, o que é o outro, o que é que tem os pares, que tem o papai, que tem a mamãe. Ela está descobrindo, inclusive nesse contexto tem a fase fálica, que é a fase que a criança está descobrindo a sua potência fálica. A criança ela entra em contato, né, com mais criatividade, com mais vigor, com mais energia. Ela começa a ter foco, né, um foco em algo, né, num alvo específico. Ela busca já o que ela quer. E depois ela tem uma fase que é mais global, que é a fase histérica, que é onde essa exploração, essa vibração, essa expressão dessa energia, ela se amplia no ambiente. Ela ganha uma excitação mais global. E ela se torna uma criança mais interessada, mais ligada, mais ativa, mais excitada, mais animada, mais alegre. Né? Então, nesse contexto, o Navarro ele define, sobretudo, nessas 2 circunstâncias, né? Nessas 2 situações, as quais ele, em vez de chamar rígido, porque tem as diferenças também de acordo com a escola. Na escola navarriana, esse traço ele é chamado de caráter neurótico, que é subdividido na cobertura histeroclitoridiana, que é a mesma coisa do fálico narcisista para as mulheres, e a cobertura histérica. O caráter fálico narcisista, por exemplo, no adulto, você vai identificar na pessoa aspectos que você poderia dizer de sedução, de hiperatividade. É uma pessoa que gosta de ser o centro das atenções, que gosta de estar no controle também, né, naquele controle do seu próprio ego, uma pessoa que também é xandá. Por que é narciso? Né? Por que é fálico narcisista? Porque está muito associado a esse aspecto narciso, a pessoa se torna o centro, ela gosta de ser amada, ela ama. Ela gosta de ter as pessoas, né, ao seu redor. É uma pessoa que gosta de chamar o centro das atenções. Porque essa fase, você vê que está ligado justamente no momento em que a criança ali, ela se torna o centro das atenções. Então, quando ela se torna adulta, busca isso. Ela se torna uma pessoa mais competitiva, né? Tudo isso. Né? E já na fase histérica, cuja estrutura do corpo, né, é uma estrutura que é mais, podemos dizer, ela é mais flexível. Inclusive, ela costuma ser associada, né? Porque a couraça, o que é a couraça? É quando a couraça muscular é quando a energia fica fixada em determinados segmentos do nosso corpo. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo sobre os segmentos, né, de couraças. E determinadas estruturas ficam mais rígidas, elas ficam encoraçadas, como se fosse um anel. Porque a energia ela circula no nosso corpo no sentido vertical. Então, quando existe um anel, né, uma estrutura, um bloqueio horizontal, a energia fica presa, fica travada. Né? Então, tem pessoas que vai ter um bloqueio mais no olho, um bloqueio mais no pescoço. Né?
E já no processo da histeria, essa estrutura, essa couraça, ela é mais flexível, é como se fosse uma rede, que ela se flexibiliza. Por isso que o corpo dessa pessoa tende a ser um corpo mais flexível, mais harmônico, né? É um corpo que chama a atenção, é um corpo sedutor. Inclusive a marca, tanto do fálico narcisista quanto da histérica, né? Tem mais a ver são pessoas sedutoras, são pessoas que têm muito... A sexualidade é mais forte, porque essa estrutura ela vai se dar justamente nessa fase. Agora, aí onde tem um detalhe muito importante. Quando o Navarro, quando ele fala em estrutura histérica, além de nem estrutura, quando ele fala em traço histérico, traço fálico narcisista, são apenas esses traços, essas defesas, elas são apenas coberturas. São coberturas que a pessoa conseguiu desenvolver, sobretudo porque não teve, digamos, se a pessoa não teve grandes abalos, né, nas demais fases, que, por exemplo, eu não falei aqui nesse vídeo especificamente, mas se você viu os outros vídeos que eu falo nesse assunto, na fase anal, na fase oral, você vai ver, se a pessoa não teve grandes problemas, ela vai conseguir construir uma cobertura mais flexível, uma cobertura mais histérica, mais fálica. Porque se ela teve uma fixação muito grande mesmo na fase oral, ela não vai conseguir, ela vai ter traços, vai ter pedaços dessa histeria, mas não vai conseguir desenvolver isso. Assim como na fase anal. Inclusive o maior temor do traço de caráter rígido, né, no caso do rígido, né, é justamente ele regredir para a fase, que é a outra fase, que é a fase anal, que é a fase que é chamado, que tem vários desdobramentos. Na escola navarriana você vai encontrar, né, o traço de caráter agressivo masculino, passivo feminino, o obsessivo compulsivo, você vai ter o masoquista, tudo isso. No contexto do entendimento, sobretudo no que tange a bioenergética, né, o maior desafio, o maior receio da estrutura rígida é voltar para o traço de caráter masoquista. Tá? Agora, tudo isso, como eu falei, vai depender da visão da escola que você vai focar. Agora, nada substitui o conhecimento, a experiência com outro ser humano. Se você está num ambiente terapêutico, nossa, você vai ver que uma pessoa ela só pode ter uma mudança, uma transformação proporcional ao trauma, à intensidade do trauma. Porque, olha, para a escola navarriana, todo mundo vai ter um núcleo psicótico. Todo mundo vai ter uma estrutura borderline, que também é oral. Todo mundo vai ter essas bases. Geralmente isso aí é o que vai influenciar e vai formar. E as demais coberturas estão ali justamente para proteger. Por isso que tem que ter bastante cuidado. Porque às vezes você pode mexer. Eu estou falando assim, pessoas que falam desse jeito. Né? Vai que você mexa muito na estrutura, numa cobertura de uma pessoa, e a pessoa não esteja pronta. Você pode ali disparar um gatilho e essa pessoa pode ela não voltar, ela pode pirar mesmo o cabeção. Então tem que ter bastante cuidado, tem que ter bastante responsabilidade, afeto, amor e conhecimento, curiosidade com o próximo, né? Por isso que esse trabalho ele tem que ser feito num ambiente terapêutico. Um terapeuta haitiano, ele vai trabalhar, vai fazer análise do caráter, vai fazer a vegetoterapia, vai fazer os trabalhos também com hormônio. Tem uma série de trabalhos que podem ajudar, inclusive o trabalho da bioenergética, que é fantástico, do Lowen, né? E tem várias outras linhas, isso aqui eu estou falando só a ponta do iceberg. Que cada qual vai desenvolver técnicas para ajudar o ser humano a se conhecer. Quem vai fazer esse trabalho de acordo com a intensidade do grau de trauma que a pessoa tem, é a própria pessoa. Quem faz a transformação é a própria pessoa. Outra coisa, o tratamento pode demorar muito tempo. Vai depender da intensidade. Às vezes tem uma mudança, um amadurecimento de traço de caráter. Às vezes pode durar década, até mais de uma década. Então tem que ter paciência, não é uma coisa que se faz assim, não existe fórmula mágica para resolver uma estrutura, um problema, um comprometimento caracterológico. Né? Se tivesse, seria muito bom, mas até então a gente não tem esse recurso. A pessoa pode mudar,
ela pode avançar, ela pode amadurecer os seus traços, ela pode se tornar uma pessoa mais centrada, mais madura. Agora, proporcional ao grau de trauma que essa pessoa enfrenta. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né? E conhecer mais sobre esse assunto. Acho que é importante, acho que é muito legal as pessoas já ir falando e tal, mas tem que ter um certo cuidado, né? Estudar bastante isso aí, que não é fácil, e também a experiência, né? Sobretudo para quem é terapeuta, quem vai mexer com outra pessoa, assim, com um pouco conhecimento, assim, é muito arriscado mesmo, você pode complicar a vida de outra pessoa. É importante que se conheça muito, você não pode, por exemplo, chegar para uma pessoa e trabalhar diretamente a rigidez ou a histeria de uma pessoa, porque você pode complicar muito essa pessoa. Se essa histeria está protegendo ali uma outra coisa, um outro problema, você está protegendo ali um borderline, você tem que ter bastante cuidado, né? Então fica aí esse vídeo, né? Esse aqui foi baseado, né, sobretudo nos comentários que eu vejo aqui no canal. E depois, deixa, se você tem dúvidas, se você acha, se você concorda, se discorda, estou aberto aqui, tá? Me diz aí o que é que você acha desse assunto. Eu também sou um aprendiz, estou aqui junto e estou trocando aqui conhecimentos com você, tá bom? E também, se porventura, já que você chegou até aqui nesse vídeo, se porventura você não foi inscrito ou foi inscrito no canal, se inscreve, ajuda aí o canal, ou dá uma curtida se curtiu, se não curtir também, dá uma descurtida, tá tudo certo, e a gente vai se falando, tá bom? E também deixa teu comentário. Saudações e muita luz! Uhul!